aqui passar. Meu Deus, o impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem me impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja mais uma vez com a sua vida, com a sua família. Esse é o canal da Igreja Batista Memorial de Itaúna, onde a palavra de Deus é pregada aqui todas as quartas-feiras, aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã e também às 19 horas e 30 minutos, Deus assim nos permitindo. E queremos desde já agradecer a sua presença, a sua ilustre presença, você que estava nos aguardando, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificações para que você possa estar recebendo notícias a respeito dos nossos vídeos, lives,
tudo aquilo que nós fizermos aqui no nosso canal, você possa ter acesso e poder rapidamente estar participando, celebrando a Deus conosco. Quero mandar um abraço aos irmãos, mais uma vez, aos irmãos da Igreja Batista Memorial de Itaúna, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estou com saudades de todos vocês e espero revê-los o mais brevemente, assim também como os irmãos da querida Igreja Batista de Jardim Progresso, irmãos esses que estão aí no processo de sucessão pastoral. Estamos orando, pedindo a Deus que nos dê a sua direção para que aquele homem, aquele servo de Deus, aquele obreiro já escolhido por Deus, também chegue ao nosso entendimento e possamos, ao entendimento dos irmãos, né? E os irmãos então possam fazer a escolha certa, a escolha direcionada pelo Senhor. E o mês de junho é o mês do homem batista, também é o mês que nós abordamos a campanha de missões estaduais. Estamos aí, a irmã Denise, que é a responsável pelo Ministério de Missões e Evangelismo, ela tem enviado aí nos grupos de WhatsApp os motivos de oração, a sugestão de culto doméstico também, né? Não deixa de ser uma oportunidade de você se reunir com a sua família, cultuar a Deus diariamente, usando ali aqueles relatos que a irmã Denise tem enviado. E eu espero que eles estejam sendo de grande enlevo espiritual para a sua vida, assim como foi também no mês de maio, durante os 31 dias em que o irmão Marcelo e a irmã Renata nos enviaram também pelo WhatsApp, e aí abordando o tema sobre família. Jesus transforma a minha família. E agora o tema da campanha de missões estaduais é Eu Creio. Então desde já esteja orando, intercedendo a Deus por essa campanha e colocando diante de Deus o seu alvo pessoal. A gente não pode se reunir presencialmente em nossa igreja para, em assembleia, decidirmos o alvo de missões estaduais e tantas outras coisas que a gente precisa deliberar e que nós fazemos nesse momento, mas podemos sim orar, pedir a Deus um alvo pessoal nosso, embora com toda essa dificuldade que estamos enfrentando, para assim estar ofertando para a campanha de missões estaduais. Atos capítulo 1, verso 1 ao 8, diz assim um texto escrito por Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mantenha sua Bíblia aberta e, se possível, feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos agora diante da leitura da Tua Palavra e te pedimos que a Tua voz continue a ser a única a ser ouvida aqui nesta noite. Fala ao coração do Teu Filho, que estará compartilhando da Tua Palavra. Esteja falando também ao coração desse Teu servo, Tua serva, esse meu amigo, amiga, que está celebrando o Teu santo e bendito nome conosco nesta oportunidade. Essa é a nossa oração e a fazemos no poder do nome de Jesus. Amém.
Momentos que antecedem a um avivamento. E, obviamente, quando eu falo sobre avivamento, eu estou pensando num avivamento genuinamente bíblico, conforme prescrito na palavra de Deus, e não conforme a mandamentos, a doutrinas humanas. O texto que a gente leu, que é o início, né, da carta, o início do texto, do livro, melhor dizendo, que fala um pouco acerca da história da igreja, né, a história do cristianismo aqui na face da terra, dos primórdios dos tempos, sobretudo após a ressurreição de Jesus Cristo e a sua ida aos céus. E o que a gente já havia visto antes, sobretudo no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, era uma preparação de Jesus preparando os seus discípulos para esse momento em que ele agora não estaria mais fisicamente conosco, e que os seus discípulos, a igreja representada pelo Senhor, então, a partir daquele momento, estaria dando continuidade ao ministério, aquilo que Jesus havia pregado aqui na face da terra. A igreja tinha essa responsabilidade. E Jesus, então, nos prepara a sua igreja para isso. No texto que a gente acaba de ler, Jesus havia morrido, ressuscitado. A Bíblia diz que ele apareceu para cerca de 500 irmãos, e esses 500 irmãos receberam essa recomendação de Jesus para que do alto ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no texto que a gente leu, então, a gente começa a ver isso, e há uma pausa depois para a escolha, um parêntese para a escolha do substituto de Judas Iscariotes, que será Matias, e depois, a partir do capítulo 2, a gente vê a chegada, né, o início, podemos dizer, desse avivamento que vai acontecer na igreja de Jesus, no ambiente da igreja de Jesus, e que vai trazer, assim, um impacto fabuloso no meio de todos aqueles que, inclusive, que não eram cristãos, mas que estavam ali a rodear a igreja naquela oportunidade. Eles serão impactados e Deus vai falar de maneira muito poderosa aos seus corações. E a gente percebe, lendo o livro de Atos, que um avivamento genuíno ele vai apontar única e exclusivamente para a pessoa de Jesus Cristo. Esse avivamento ele nunca vai apontar para o homem, para o poder do homem. Esse avivamento nunca vai apontar, como a gente vê infelizmente em nossos dias, quando não para o homem propriamente dito, para um determinado grupo religioso, uma igreja evangélica, dita evangélica. Não. O avivamento genuíno ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. O nome dele é exaltado, é o nome dele que vai ser glorificado, o nome dele que vai ser enaltecido, e aqueles que estão à margem do evangelho, como eu disse anteriormente, eles serão grandemente impactados pela manifestação do poder de Deus sobre a vida da igreja. E a gente percebe isso de maneira muito clara quando no capítulo 2, no final do capítulo 2, né, o texto diz, lá no versículo 47, que a igreja ela contava com a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que haviam, diariamente, aqueles que haviam de ser salvos. Né? Então, aqueles que estiveram à volta da igreja naquela ocasião, eles eram grandemente impactados. Isso é algo que talvez você veja com grandes dificuldades nesse momento, devido ao fato de nós estarmos em isolamento social, embora aí alguns municípios estejam aí afrouxando um pouquinho, alguns estados, mas estamos ainda em isolamento social, e isso está nos tolhindo de realizarmos algumas atividades que antes nós realizávamos, mas que
aquelas atividades não podendo serem realizadas, como não estão podendo ser agora, presencialmente, isso não nos impede de sermos igreja. Continuamos sendo igreja, continuamos com as responsabilidades que nós tínhamos anteriormente. A metodologia, a maneira como nós vamos agir, como nós vamos trabalhar, como nós vamos compartilhar a palavra de Deus, essa sim vai mudar um pouco, vai se adequando a aos poucos, nós vamos nos adequando a essa nova realidade ao qual anteriormente nós não estávamos acostumados. Eu quero pensar então, rapidamente contigo nesta noite, nesta ocasião, sobre 3 ensinamentos a respeito disso. O primeiro deles, a primeira afirmação que eu quero fazer é que um avivamento, ele é precedido de muita oração. Um avivamento genuíno, ele não pode acontecer após um período em que não houveram coisas, atitudes da igreja que são biblicamente corretas, atitudes que Deus, na sua própria palavra, nos incentiva a praticar. E um avivamento genuíno, um avivamento, ele precisa ser precedido de oração. A igreja, ela precisa orar. E tudo aquilo que todos nós estamos aguardando após esse momento de pandemia é exatamente isso, um grande avivamento espiritual na vida da igreja, no seio da igreja, no ambiente da igreja. Embora alguns falem que possivelmente algumas pessoas elas vão esfriar, né? Haver um esfriamento espiritual em algumas pessoas devido ao afastamento do convívio com os demais irmãos, devido a não atividade presencial nos templos, né? Por conta disso, algumas pessoas vão se esfriar espiritualmente falando. E eu até acredito que algumas vão fazer isso e digo até mais, antes mesmo de acontecer o isolamento social, já haviam algumas pessoas em nossas igrejas que estavam nesse processo de esfriamento espiritual, e esse isolamento, infelizmente, para algumas dessas pessoas, possivelmente, esse isolamento ele vai servir como uma espécie de um empurrãozinho, um pequeno empurrão, para que a pessoa, então, dê um passo de vez para o seu isolamento, para o seu esfriamento espiritual. Mas eu creio que, em nome de Jesus, haverão pessoas que hoje estão afastadas do Evangelho, e talvez você que está me ouvindo agora seja uma delas, pessoas que já foram membros de igreja e hoje não são, pessoas que nunca foram, já sentiram até o desejo de ser, mas não tiveram forças para tomar essa decisão. E agora, diante de todas essas circunstâncias que apontam para a volta de Jesus, você está com esse desejo no seu coração. Eu quero crer que existem muitas pessoas como você, que estão interessadas em dedicar o restante das suas vidas ao Senhor. E isso vai fazer com que haja no ambiente da Igreja de Jesus creio, em nome de Jesus, um grande avivamento espiritual, sim. E esse avivamento espiritual que houve também no livro de Atos, a partir do capítulo 2, esse grande avivamento espiritual, eu percebo que ele foi precedido de oração, de muita oração. Um avivamento espiritual, se nós queremos, igreja, um avivamento espiritual, sobretudo no período pós-pandemia, a Igreja de Jesus precisa estar em oração. A igreja precisa estar vivenciando um momento de muita oração. Por que eu digo isso? Existem muitos argumentos que me são favoráveis. Primeiro, que é um mandamento de Deus. Nós temos que falar com Ele. Embora Ele saiba de todas as coisas, Ele quer que a gente fale, que a gente exponha
tudo aquilo que aflige os nossos corações. Então, se você, durante esses 80 dias aí de pandemia, você ainda não fez isso ou fez poucas vezes, comece agora a colocar em prática, de maneira mais enfática, essa prática tão saudável para todo cristão. Muita oração. O apóstolo Paulo, que nós estamos estudando dominicalmente pela manhã, era um homem de oração. Pedro, João, Tiago eram homens de oração. Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E é bem provável que eu esteja falando com pessoas que não dediquem aí 5 minutinhos diariamente de oração ao Senhor. Por que eu digo isso? Que um avivamento é precedido de muita oração. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos. Eu falei anteriormente, né, que eram 500, e essa ordem de Jesus era para que eles aguardassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. No verso 4 do texto que nós lemos, diz que Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a promessa lá de Joel 2:28, a qual disse ele, de mim ouvistes. Eu imagino que esse esperar não era como talvez a gente pense, né? Imagine aí no primeiro momento, você está lá, por exemplo, num ponto de ônibus, você está lá, de braços cruzados talvez, olhando, aguardando a vinda do seu ônibus. Ou quem sabe você está aí com o seu celular, você está num lugar na rua, com o seu celular, seu smartphone, aguardando a vinda de um carro por aplicativo, a vinda de um táxi, né? Para te levar de um lugar para o outro. Eu imagino que esse aguardar a Jesus, aguardar esse batismo pelo Espírito Santo, esse aguardar a promessa, esse esperar a promessa de Jesus é muito mais do que ficar literalmente esperando um acontecimento. Era esperar em oração, era fazer aquilo que Davi fez no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, esperar em oração, suplicando a Deus naquela ocasião, clamando a Deus pelo socorro que posteriormente veio acontecer, e é justamente isso que o mundo precisa nesse momento, precisa se dobrar diante de Deus, precisa pedir a Deus, clamar ao Senhor, para que Ele abrevie esse tempo de pandemia. Talvez você tenha murmurado tantas e tantas e tantas outras vezes, tenha se questionado o porquê disso tudo, mas talvez você não tenha dedicado um só momento da sua vida para orar ao Senhor. E quem sabe você é alguém que deseja, que anseia por um avivamento na vida da igreja, na vida da sua igreja, inclusive. E se você quer isso, como todos nós, creio, queremos, precisamos, dentre tantas outras coisas, eu aqui vou destacar 3, mas dentre tantas coisas, precisamos de muita oração. Uma segunda coisa que eu quero destacar para você, um avivamento também é precedido pelo cumprimento da palavra de Deus. Um avivamento genuíno, ele precisa ter oração sim. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, a gente expõe a Deus a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, a gente expõe a Deus a nossa dor, a nossa tristeza por algo que está afligindo nossos corações. Mas o avivamento, ele também precisa ser precedido pelo cumprimento da palavra do Senhor, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela precisa ser valorizada pelo cristão. É na palavra de Deus que nós conhecemos os seus mandamentos, aquilo que Deus aguarda de mim e de você durante a nossa existência aqui na face da terra. É na palavra de Deus, tomando conhecimento e cumprindo
com a palavra de Deus, que no dizer do Senhor Jesus lá no Evangelho de João, que nós nos tornamos seus amigos. O verso de número 3 e o verso 5, são os dois que eu quero ler agora, diz assim, verso 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que nós vemos aqui no verso 3, o cumprimento da palavra do Senhor. Jesus disse que no terceiro dia ele ia restaurar o templo, ele ia ressuscitar, e isso aconteceu. E agora Lucas, que foi testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus, diz que ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis e apareceu por cerca de 40 dias. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí aqui na ocasião, nós vemos um relato de algo que até aquele presente momento não havia acontecido. E que talvez alguém naquela ocasião pudesse questionar, será que isso de fato vai acontecer? E talvez, eu não sei, não posso afirmar, talvez isso explique o fato de termos na ocasião uma assembleia, lá no verso 15, de 120 pessoas, quando que na verdade Jesus, durante o seu período de ressurreição e ascensão aos céus, a Bíblia diz que Jesus apareceu para cerca de 500 irmãos. E aí onde estavam esses 380? Possivelmente não creram, não sei, por algum motivo eles não estavam aqui nessa ocasião. Talvez estivessem ainda meio incrédulos, não posso afirmar. A Bíblia não diz o que aconteceu com eles. Mas o que a Bíblia diz, eu estou autorizado a falar. E a Bíblia diz que havia uma promessa, né? Houve uma promessa aí no verso 5, que eles seriam batizados com o Espírito Santo e não com água, conforme João Batista batizava ali à beira do Rio Jordão. E o texto diz, não muito depois destes dias. E o que a gente vai ver mais adiante, a partir do capítulo 2, é que a palavra de Deus vai se cumprir. Ou seja, um avivamento genuíno, ele é precedido pelo cumprimento da palavra de Deus. Existem muitas coisas que muitas pessoas falam, supostamente em nome de Deus, mas que não estão de acordo com a palavra, e a gente tem que ter cuidado com isso. Tudo aquilo que você ouvir acerca de Deus, da pessoa de Deus, acerca do Evangelho, acerca de Jesus, de salvação, de pecado, você precisa fazer como os cristãos bereanos, conferir se aquilo que está sendo dito, inclusive por mim mesmo, nesse momento, está de acordo com a palavra de Deus. Então, se você não tem uma Bíblia agora, anote, torne a rever esse vídeo e em casa mais tarde, ou em um momento propício, e preste atenção se tudo aquilo que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus, porque é ela quem tem autoridade para falar de coisas relacionadas aos céus, coisas relacionadas à vida espiritual. E por último, um avivamento é precedido também pelo bom testemunho de cada cristão. Cada cristão precisa ter um bom testemunho para com aqueles que estão à sua volta. Eu disse anteriormente que a igreja primitiva caía na simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que haviam de se salvar. Bom testemunho. Aqueles irmãos tinham um bom testemunho. Ah, pastor, então quer dizer que se todo mundo tiver um bom testemunho, todo dia, diariamente, as pessoas vão se converter? Não, não é isso que eu estou dizendo. Até porque a conversão, ela depende também da própria pessoa, de abrir o seu coração e querer Jesus.
Talvez você conheça a vida, o ministério do profeta Isaías, e você vai ver que Isaías, no final do seu ministério, lá no capítulo 53, ele vai olhar para um lado e para o outro e vai perguntar: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías é o profeta, conhecido como o profeta messiânico lá no Velho Testamento. Ele vai falar da vida do Messias, de Jesus Cristo. Ele vai trazer uma mensagem, ao meu ver, de fácil entendimento, de muito cristalina. O problema é que os seus ouvintes naquela ocasião não estavam dispostos a abrir o seu coração para receber essa realidade, a vida do Messias. A realidade essa que aconteceu. Hoje eu e você já tomamos conhecimento disso, sabemos, a história diz isso, mas muito mais que a história, muito mais do que o relato oral entre as pessoas, nós temos isso descrito na própria palavra. Então, um avivamento é precedido pelo bom testemunho de um cristão, de todo cristão. Eu disse semana passada que todo cristão é potencialmente um missionário. Um missionário talvez não em terras longínquas, talvez não em terras inimigas, como é citado aqui no texto, Samaria, mas é um missionário lá aonde ele está. Onde é o seu campo missionário? Onde é o local que você deve testemunhar? É o local onde você se encontra agora. É o local onde você vai estar amanhã. É o local onde você vai estar daqui a pouco, não importa. O local onde você se encontra é o seu campo missionário. E você precisa, então, ter uma vida. Todos nós precisamos, né? Não é só você, eu também. Todos nós, como igreja do Senhor, como cristãos, precisamos ter uma vida de bom testemunho. Cada cristão precisa disso. Se cada cristão tiver uma vida de bom testemunho, certamente isso vai redundar num grande avivamento espiritual no ambiente de toda a igreja, no ambiente de toda a cristandade, como um termo que alguns usam. Eu digo isso porque o verso 8 diz: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A expressão testemunha, no original, ela significa Mártir, ou seja, o seu testemunho, ele não compreende só no falar, ele compreende no viver. E esse viver o cristianismo, você tem que viver ele, vivenciar ele a ponto de estar disposto a entregar-se, a entregar a si mesmo, inclusive até pagar com a sua própria vida, mas não negar a Jesus. Ah, pastor, mas eu nunca disse que não vou negar a Jesus. Sim, talvez você nunca tenha dito isso com seus lábios, mas quantas pessoas negam a Jesus com as suas atitudes? E talvez eu esteja falando com alguém que já fez isso, que negou a Jesus, abriu mão de Jesus por causa de um copo de cachaça, abriu mão de Jesus por causa de uma maconha, por causa de um cigarro, por causa de uma cocaína, abriu mão de Jesus, negou a Jesus para poder resolver alguma situação, algum problema no tapa com alguém. Mas se isso aconteceu, meu querido, é hora de voltar, é hora de retornar para o Senhor. Porque tudo aquilo que Deus quer fazer no mundo, sobretudo com essa pandemia, é promover um grande avivamento espiritual. E quem sabe esse avivamento, ele precisa acontecer desde agora, desde já, mesmo a gente estando tolhido de estar juntos presencialmente. Esse avivamento começa agora com uma igreja em oração. Às vezes a gente se preocupa muito em fazer, mas nós temos que ser homens e mulheres de oração, ser homens e mulheres que buscam o conhecimento e a prática da palavra de Deus, homens e mulheres que buscam
testemunhar de Jesus, da mudança que Jesus fez e já realizou na nossa vida. E eu quero te convidar para fazer isso nesse momento, se você até então não havia pensado nisso, nessa possibilidade, nessa necessidade que todos nós temos, eu quero te convidar a fazer isso. Em nome de Jesus. Você que está afastado, está afastada, meu querido, é hora de voltar. Volte para Jesus. Deus está proporcionando esse momento para que possivelmente daqui a pouco haja um grande avivamento. Nem que esse avivamento ele aconteça e em seguida venha a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Mas para isso, você precisa se adequar àquilo que está na palavra. Você precisa ter vida de oração, precisamos ter vida de oração. A igreja precisa estar orando. Ah, pastor, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. A gente pode orar. Tem quem sabe essa pandemia está durando todo esse tempo, todos esses dias. Não é culpa dos governantes. Ah, porque não permitiram que acontecesse o carnaval e o vírus já estava aí. Ah, porque não decretou o lockdown. Ah, porque não fechou as fronteiras. Quem sabe a culpa não é nossa, da igreja. A gente está orando pouco. Ou você não crê no poder da oração. Ore. Coloque diante de Deus. E muito mais do que fazer isso. Estude a palavra. Pratique a palavra. Permita que haja o cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do nosso país, do mundo. E uma outra coisa, permita-se ser usado por Deus, permita-se ter uma vida de bom testemunho. Cada cristão precisa ter uma vida de bom testemunho. E esse bom testemunho, no dizer de Lucas, em Atos 1:8, vai começar em Jerusalém, que é a nossa casa, no ambiente familiar, na Judéia, que é o ambiente da nossa igreja, os demais que são tementes a Deus também, então é fácil a gente, de alguma maneira, portar uma Bíblia, falar do amor de Deus para essas pessoas, que todas elas são religiosas, mas também Samaria, que é uma terra inimiga, e até os confins da terra, onde nós não conhecemos, onde o missionário vai precisar ser sustentado pela minha igreja, pela tua igreja, pelas nossas vidas, em todos os sentidos, não só em oração, mas também financeiramente falando. Eu sei que alguns não gostam, mas essa é a realidade. Ele precisa ter tranquilidade para pregar a palavra de Deus lá onde ele está. E quando ele está principalmente nos confins da terra, fazendo missões transculturais, ele precisa conhecer a língua daquele povo, precisa conhecer a cultura daquele povo, os costumes daquele povo, para depois se achegar a esse povo. E às vezes ele próprio tem que traduzir a palavra de Deus na língua daquele povo. Eu quero orar nesse momento, orar pedindo a Deus que Deus nos mova. Como diz o hino 171 do cantor cristão, aviva-nos, Senhor. Precisamos de um avivamento, que a letra desse hino seja a nossa oração nesse momento, pedindo avivamento bíblico, genuíno, espiritual, para cada um de nós, mesmo vivenciando esse período de pandemia. Eu creio. Deus tem falado de maneira muito profunda ao meu coração nesses dias. E eu espero que Ele esteja falando no seu coração também. Se você puder, baixe aí sua cabeça, eu quero orar contigo. Lembrando, deixe seus pedidos de oração lá na barra dos comentários. Se você foi abençoado por Deus através dessa mensagem, curta esse vídeo, então, porque você curtindo, ele vai fazer com que outras pessoas, o YouTube sugira o mesmo para outras pessoas e elas venham ter acesso a essa pequena porção da Palavra de Deus. E
E se você puder fazer mais ainda, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos familiares, de amigos. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, mas ore antes, ore por elas. E depois envie essa mensagem para elas, tá bom? Se inscreva no nosso canal para que você se curta. Acione o nosso sininho de notificações para que você receba todas as nossas informações, tá bom? Vamos orar. Pai, em teu nome nós estamos diante da tua presença santa e gloriosa, suplicando o avivamento do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, e te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, esse momento de pandemia não seja empecilho para que haja desde já um avivamento espiritual na vida do teu povo, Pai. Toca em nossos corações para que tenhamos vida de oração intensa, ó Pai. Toca em nossos corações para que busquemos o Senhor através da tua palavra. Toca em nossos corações, nos incomodando, ó Pai, para que tenhamos uma vida de bom testemunho sobretudo diante daqueles que estão à nossa volta, ó Pai. Mas que mesmo no momento que julgarmos que estamos sozinhos, como José estava ali junto da esposa de Potifar naquela ocasião ali dentro do palácio, mesmo numa situação semelhante, possamos nos lembrar que nós não podemos pecar contra o Senhor nosso Deus, que está atento a tudo e todas as coisas. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, essa família que está nos acompanhando. Sobretudo a esta que tomou uma decisão ao teu lado. Ó Pai, e que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a ajudar essa pessoa na sua nova caminhada ao lado de Cristo Jesus. Essa é a minha humilde oração que faço no poder do nome do Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe. Beijo nas crianças. Até o próximo domingo pela manhã às 10 horas em nome de Jesus.